Bom dia a todos, que a paz de Jesus seja sempre conosco. Gente, é uma alegria muito grande embora a gente não possa estar presente, né, que é uma alegria, sempre uma emoção diferente, quando a gente participa das palestras no Verdade e Luz, somos muito bem recebidos, com muito carinho, então faz uma certa falta o contato. Mas como a gente já está quase 60 dias vivendo essa situação tão difícil, nós, claro, que nos colocamos à disposição para manter a palestra que seria feita presencialmente lá no centro, né? E hoje, principalmente, né? Um dia muito especial, um dia que todos, com certeza, vão passar de uma maneira diferente, por conta da pandemia também. Então, provavelmente, muitos não vão ter oportunidade de abraçar suas mães, de fazer um almoço de domingo, do Dia das Mães. Então, nós mantivemos a palestra na mesma data que estava programada e com um tema, nós divulgamos ontem, um tema também, uma pretensão muito grande, falando das mulheres do Evangelho. Algumas personagens importantes, claro que vão faltar várias, e nós vamos passar uma noção básica, fazer alguns comentários a respeito dessas mulheres tão importantes para a humanidade e na vida de Jesus. Então, é essa a pretensão. E eu vou começar brincando, que eu estava falando agora, a hora que eu levantei, e ontem à noite a gente começou com isso. Eu sempre brinco, em alguns lugares que eu vou, as pessoas falam que quer fazer a palestra sentado, né? E eu sempre brinco que eu não tenho a coragem ou a pretensão de fazer, ou falar do Evangelho, ou falar de Jesus sentado. Até isso, essa pandemia nos obrigou. Então, eu estou fazendo a palestra de casa para tentar conversar com vocês sentado. Embora eu tenha dito já em alguns lugares que eu não consigo ter coragem de fazer isso sentado, de falar dele, ou falar do Evangelho dele sentado, e hoje nós estamos fazendo. Então, gente, nós vamos conversar um pouquinho. Primeiro, eu ia deixar para o final, mas antes de mais nada, parabéns para todas as mamães. No final, se der certo, se a gente conseguir colocar aqui para entrar, nós vamos mandar o Fernando vai participar com uma música no final, embora a gente esteja com alguns problemas aqui na transmissão. Então, a ideia é fazer realmente uma pequena homenagem, né? Nós não temos, falei que eu não tenho, de forma alguma, a pretensão nem de longe de falar de todas as mulheres do Evangelho como elas mereciam, e muito menos conseguir fazer uma homenagem digna a todas as mães. Claro, me desculpem, a homenagem vai começar e no final nós vamos falar de novo. A homenagem é para todas as mães, todas. Para mãe de amigas, mãe de amigos, enfim, para todas as que a gente conhece, as que a gente não conhece, as mamães da página, as mamães que nos acompanham, para a Ana Lúcia, que é minha esposa, para a Isabelle, que é mãe dos meus filhos, e principalmente para a minha mãe, que sempre está junto com a gente, de qualquer maneira. Vocês já viram que vai ser difícil, né? Falar desse tema hoje, a voz já começa a embargar. Mas vamos tentar. Para todas vocês, antes de mais nada, nosso muito obrigado por ter acordado domingo de manhã, Dia das Mães, 9 horas da manhã, para a gente conversar um pouquinho sobre essas mulheres do Evangelho, tá bom? Uma delas, e vocês me perdoem se realmente embargar a voz, e eu brinco que o dia que eu parar de me emocionar em fazer palestra, eu paro de fazer palestra, mas esse é um tema difícil, né? Um dia difícil. Enfim, vamos lá. Gente, nós vamos começar falando de uma passagem que muitos conhecem, e uma mulher muito importante
no Evangelho com uma lição muito importante. Como a gente tem feito as parábolas, nós já falamos do bom samaritano. E hoje nós vamos falar da mulher samaritana. Pouquinho, nós vamos passar um pouquinho, depois cada um. A ideia é a mesma da parábola, tá? Da gente tocar no assunto para que depois as pessoas se interessem e vão estudar, vão conhecer mais a fundo essas mulheres tão importantes, essas passagens tão importantes. Então, nós vamos falar da mulher samaritana, que a gente não está acostumado, né? A gente sempre fala do bom samaritano, e eu digo que é uma personagem tão importante do Evangelho, uma lição tão importante, mas o bom samaritano acabou engolindo essa boa parte das pessoas, talvez nem conheça, ou passa desapercebido do Evangelho, né? Então, a ideia, eu vou ler alguns trechinhos e a gente vai conversar sobre esses personagens, tá? A primeira é a mulher samaritana. Quem quiser dar uma olhadinha, ó, tá lá em João, no capítulo 4, de 5 a 7, depois 10 a 14. A mulher samaritana. Assim dirigiu-se a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, próximo do lugar que Jacó deu a José, seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Desse modo, Jesus, cansado da jornada, estava sentado sobre a fonte, era quase a hora sexta. Vem uma mulher da Samaria, tira água. Jesus lhe diz: dá-me de beber. Então está lá em João. Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus, o mestre, responde: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e te daria água viva. Mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testemunhou. Ele me disse as coisas que fiz. Essa é a passagem da mulher samaritana. E para quem está acompanhando as parábolas ou gosta das parábolas, né? A gente sabe que tem muita gente acompanhando e muita gente conhece as parábolas, vai lembrar do bom samaritano. É na mesma passagem. Então, a primeira coisa importante, voltando lá no bom samaritano, que a gente sempre comenta, todos os palestrantes que têm feito as palestras sobre as parábolas, vai lembrar que Jesus quis ir por esse caminho, que era um caminho mais longo, era um caminho que normalmente não se passava. Além de ser mais longo, era um caminho perigoso. Os samaritanos não eram amigos de judeus. Então, ele quis... Então, é o mesmo contexto do bom samaritano. E ele encontra essa mulher, né? Nesse sentido que ele fala. E Jesus quer nos mostrar nesse ensinamento, passando para a gente essa mensagem, né? E João nos mostra no Evangelho essa passagem, tamanha importância, e a gente realmente passa desapercebido. A gente sempre fala do bom samaritano, e essa passagem ela tem uma delicadeza de ensinamento, mais uma vez extremamente profundo, talvez tanto quanto o bom samaritano. O bom samaritano todo mundo conhece, né? Cada um passa os três, o terceiro, que é o samaritano, é que vem ajudar. E aqui, de novo, né? Tem alguns livros, né, que psicografados depois, por Divaldo, que falam que talvez seja tal pessoa, o nome talvez seja isso, talvez seja aquele. Mas, de qualquer forma, não é citado, de novo, como na passagem do bom samaritano, o nome dessa mulher. Mas a mensagem, ela é extremamente importante, porque, de novo, ele vem nos falar da realidade espiritual. Ele não está falando da água que mata a sede do corpo físico. Ele vem falar que se nós dermos ela pergunta, né, como que ele tem coragem de pedir para ela, que é uma samaritana, a água sendo judeu, e ele fala que ele sendo filho do Pai, como todos nós, estaria oferecendo a água viva, ou seja, eu estou oferecendo os conhecimentos, a proximidade do Pai.
É nesse sentido que ele fala, que esse alimento da alma, e nós temos nos esquecido muito disso, né? Por isso que foi uma das personagens que eu escolhi. No momento que nós estamos passando, claro, nós temos tentado fazer nossa parte, servindo o alimento para o corpo físico, num momento tão difícil, tão delicado. Claro que nós sabemos que é extremamente necessário e nós precisamos fazer isso, temos tentado fazer isso. No final, a gente vai até comentar, amanhã nós vamos estar começando a distribuir as marmitas do SESI, 300 marmitas para as famílias que a gente tenta atender nesse momento difícil. Mas, principalmente nos momentos que a gente não está muito preocupado com isso, né? Que a gente não tá vivendo um flagelo, a gente não está passando uma dificuldade tão grande, um momento tão delicado como nós estamos passando, nós nos esquecemos um pouco disso, né? Nós realmente nos preocupamos com a parte material, com o alimento. E aqui ele usou, mais uma vez, né? No sentido figurado, a água ou o alimento, como várias outras passagens que a gente vê, para nos falar do reino de Deus, que muitas crenças, muitas religiões imaginam, acreditam, a gente falou disso na quinta-feira, na parábola da rede, eu e a Ana, ainda muito enraizado naquela história do reino de Deus ser um lugar específico, um lugar físico, e ele vem o tempo todo nos dizer que o reino de Deus somos nós, né? Nós é que somos esse reino. Nós, com as nossas mudanças, com a nossa evolução moral, é que vamos chegar nesse reino de Deus tão falado na Bíblia e nos evangelhos. Então, é nesse sentido. Então, é nesse sentido que a gente precisa se preocupar um pouquinho mais, tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Muitas vezes, qual que é a lição, na verdade, da história da mulher samaritana, né? É de que nós precisamos encher esse vaso de água constantemente. Como a gente faz com o corpo físico, nós deveríamos estar preocupados o tempo todo em preencher a nossa alma, o nosso espírito, com as lições do Mestre, com as lições de Jesus, os exemplos, principalmente, de Jesus, né? Então, essa é a mensagem da mulher samaritana, quando ela questiona Jesus sobre como ele tem coragem de pedir água para ele, e ele fala da água viva, que é realmente o que deveria nos importar. Não esquecendo, é claro, nós estamos brigando por isso, com o corpo físico, mas ele vem nos dizer o tempo todo que o mais importante é a nossa realidade espiritual. Então, essa é a primeira passagem. De novo, gente, claro que cada uma dessas personagens merecia, ou teríamos, uma palestra inteira de 1 hora, ou um seminário de uma tarde para falar de cada uma dessas passagens. Claro que eu sei disso. Por isso que eu falei que é uma pretensão muito grande a gente falar desses personagens, tentar falar. Nós vamos falar de 4 ou 5 em 1 hora. Mas é só para despertar, realmente. É simplesmente tentar incentivar a todos nós que procuremos, que vamos entender um pouco mais. É o que a gente tem feito com as parábolas. A gente simplesmente tenta, claro que nós não fazemos em meia hora uma parábola, a ponto de preencher todos os questionamentos ou dúvidas. A ideia realmente é despertar o interesse para que a gente vá procurar, que a gente vá estudar, para que a gente vá conhecer, entender, principalmente, essas lições tão grandiosas de Jesus para a gente. Uma simplicidade muito grande nas colocações, né, nas passagens, nas parábolas, nas conversas, né? A gente pega algumas conversas de Jesus, que 3 ou 4 linhas, dá para fazer uma palestra inteira, mais ainda, né? 3 ou 4 linhas, a gente mudaria a nossa vida. Então, claro, nós não vamos conseguir aprofundar em cada uma dessas personagens o quanto deveríamos ou poderíamos, que realmente o tempo não permite. A ideia é só a gente passar uma ideia da mensagem para que a gente depois tente se aprofundar
e aproveitar principalmente as mensagens. A gente sempre fala que não adianta ler, né? Não adianta falar, entrar em páginas, assistir palestras, se a gente não tentar colocar em prática na nossa vida. A segunda mulher da manhã de hoje é a mulher hemorroísa. Muitas pessoas sabem dessa passagem, mas sempre muito por cima também. Eu escolhi algumas, gente, e a gente já ouviu falar, a gente lembra lá atrás, mas não são tão conhecidas como as outras, né? Que nem eu falei da mulher samaritana. O bom samaritano é muito mais lembrado, né? Muito mais falado, é muito mais escolhido pelos palestrantes. Mas as riquezas dessas passagens me tocam muito. E aí eu escolhi a mulher hemorroísa. Então, desculpa, acho que não é Covid. Aliás, falando em Covid, vocês viram a camisa, né? Da Perispírito. É o Kardec com a máscara. E nem obrigaram, não é lei ainda no governo do Estado, lá na França, e nem no mundo espiritual, mas ele já está de máscara. Então, gente, vamos lá. Quem tiver com o Evangelho aí, ó, ele vai falar em Mateus e depois em Lucas, ele comenta sobre essa situação. E eis que uma mulher que sangrava 12 anos aproximou-se por trás e tocou na orla da sua veste, pois dizia consigo: se somente tocar na sua veste, serei salva. Essa parte está em Mateus, capítulo 9. Aproximando-se por trás, tocou na orla de sua veste e logo estancou o fluxo de sangue. Disse Jesus: quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro: Senhor, as turbas te comprimem e espremem. Disse Jesus: alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. Vendo a mulher que não se ocultara, veio trêmula e, prostrando-se diante dele, relatou diante de todo o povo por qual razão tocou nele e como foi curado imediatamente. Disse a ela, Jesus, o mestre: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Essa passagem está em Lucas, capítulo 8, de 44 a 48. Só para a gente entender, de novo, né? A gente às vezes lê essas passagens, a gente ouve em uma palestra, é citada, mas para a gente tem falado muito nas parábolas. Sexta-feira o Fernando fez uma parábola e usou muito isso com a gente, outros amigos também, nós também tentamos fazer isso. É a gente entender da onde veio, quem era esse personagem, por que foi usado aquele momento, esse exemplo por Jesus. Então, para a gente entender, quando a gente fala, a mulher parou de sangrar, então foi um milagre, né? Várias crenças, várias religiões vão falar que isso foi milagre, tocou em Jesus, Jesus curou. E ele fala essa frase que eu acho fantástica, né? Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Por que ele fala que a tua fé te salvou? E ele tem, no primeiro momento, parece arrogância do mestre, né? Eu percebi um poder que saiu de mim. Quando a gente lê isso no primeiro momento, parece que Jesus foi arrogante, não parece? O poder saiu de mim, o cara está falando que ele é o bambambam do negócio, né? E aí, quando a mulher se apresenta, e ele percebeu, olha o tamanho da energia que tinha esse espírito encarnado naquele momento, o tamanho do amor, da vibração que ele tinha. E assim mesmo, quando parece uma arrogância, uma pretensão dele, a hora que ele fala com a mulher hemorroísa, ele fala: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E aí, para a gente entender por que ele falou isso, qual o contexto, essa mulher, para quem não conhece a história, ela tinha um fluxo sanguíneo que não parava durante vários anos. E vocês imaginam, né? Se hoje, em 2020, nós temos ainda inúmeros tipos de preconceito, na época também. E aí você imagina uma mulher que sangrava, menstruava, teoricamente, o tempo todo, todos os dias da vida dela, era tida como suja, era tido como
nojenta a situação, né? E ela tinha tentado de tudo, todas. Já tinha ido atrás de sacerdote, já tinha tentado exorcismo, porque falavam na época que ela estava possuída por algum tipo de demônio. E todas essas situações, as pessoas, além de não resolverem o problema, é claro, maltratavam, humilhavam. Nós temos, né? Eu vou usar um exemplo de novo, a gente sempre trazendo para a prática. Nós temos alguns lugares que ainda dizem que fazem esse tipo de, por exemplo, esse exorcismo, entre aspas, não de tirar o demônio, mas alguns até falam disso, né? De que está possuída pelo demônio. Como se o demônio tivesse tempo, se ele existisse, ele tivesse tempo de ficar aqui em Pederneiras indo atrás de uma criança ou de um adulto para ficar azucrinando a vida dele, né? Mas, vamos lá, muitos ainda usam esse tipo de coisa. Nós temos um exemplo claro disso, eu vou usar de novo, não vou falar o nome, porque senão fica muito chato, embora não tenha problema nenhum. Nós tivemos uma criança que tinha um problema de obsessão muito sério, e de que foi a um determinado lugar, de que se dizia capaz de expulsar espíritos ou demônios das pessoas, e deu um tapa numa menina de 10 anos de idade. Tapa no rosto. E é claro que o espírito não saiu, e a gente tem os relatos da realidade espiritual, de que os espíritos, além de tudo, quando nós fazemos essas bobagens, eles se divertem ainda. Como se, dando um tapa numa criança, que é um absurdo completo, eu expulsasse qualquer tipo de demônio em nome de Jesus, ou em nome de Deus, ou em nome de quem, sei lá eu, quem é que ele usa. Então ela tinha passado por todas essas situações. Chegou um ponto de tanto ouvir falar de Jesus, que ela começou a acreditar muito, ter muita fé, de que ela precisava, pelo menos, ver Jesus. Ela queria encontrar Jesus de alguma forma. Ela queria, na cabeça dela, as passagens, não só do Evangelho, mas depois outras psicografias, nos diz que ela queria, que ela chega num ponto de que ela realmente, com aquela multidão em volta do mestre, de que ela fala que ela realmente, se ela conseguisse ao menos, que ela não precisava conversar com ele, que ela não precisava pedir nada para ele, mas que ela precisava ao menos tocar, que se ela tocasse o mestre, ela tinha tanta fé que ela seria curada. E ela faz isso. E a lição mais importante dessa personagem, dessa nossa personagem de hoje, é o final. Eu falo que esse final me toca muito. Vá, a tua fé te curou. Quer dizer, ele deixa claro, mais uma vez, de que o esforço é nosso, de que há necessidade de mudança, que a necessidade de mudança de atitude, que a convicção de mudança é nossa. Ele fala primeiro de que ele percebe que algum poder saiu dele, e depois ele fala com carinho extremo para essa pessoa que foi curada imediatamente, não por milagre, mas por todos os fluidos vitais que a gente conhece, e isso daria mais uma palestra, faz com que ela estanque o sangue. E ele tem o carinho e a delicadeza de falar: tua fé te salvou. Você se curou. Nós sabemos que a energia dele teve uma participação fantástica, mas olha o tamanho da lição, olha o carinho com que ele nos diz que nós somos capazes de resolver os problemas. Eu consigo, a minha fé consegue fazer coisas que eu não tenho ideia. E vamos deixar claro em relação a essa fé. Não é a fé de ajoelhar no banco da igreja, ouvir toda semana, tomar o passe no centro e assistir a palestra. Não é dessa fé que ele está falando. Ele está falando da fé verdadeira, da certeza da existência do Pai, da certeza do amor que Jesus, que o Mestre tem para conosco. É dessa fé que ele está falando. Não misturemos, não vamos imaginar que a fé que ele está falando é que, olha, se você vier na minha igreja, você está salvo. Nós ouvimos essa bobagem esses dias, né?
de que um determinado entregador foi levar um produto na casa de uma amiga e falou, mas você está sem máscara? Você não está usando, tomando as precauções e tal? Não, não, o pastor da minha igreja falou que nós estamos ungidos, então que eu não preciso me preocupar. Não é dessa fé. Não é essa fé inocente, boba, ou a fé de troca que nós nos acostumamos durante muito tempo, trazemos enraizados em nós. Não é essa fé da troca. Eu não faço nada para Jesus, para Maria ou para o Pai, e aí sim ele me dá alguma coisa. Não é dessa fé que ele está falando com a mulher. Ele está falando de quem acredita no tanto de amor e no exemplo que ele estava dando, no que ele estava dizendo que era o certo e nos mostrava o tempo inteiro. É nesse sentido, né? E continuando, a gente vai lembrar do seguinte: ele continua, essa mulher, depois de tudo isso, ela se cura do corpo físico, para com o problema do sangramento, mas ela começa a se sentir incomodada. Ela fala, nossa, eu tive a graça, eu conheci de perto, eu fui tocada, eu toquei o mestre, entendendo naquela época que era o enviado do Pai, e agora? É pouco eu contar para as pessoas isso. E o que ela faz a partir daí? Ela vai seguir e vai divulgar a boa nova, vai divulgar as passagens de Jesus. Logo depois dessa passagem, o mestre é preso, julgado, toda a história que nós conhecemos, e falamos disso há pouquinho tempo, na Páscoa, e sofre todo o flagelo, já que está na moda a gente falar de flagelo. Essa passagem, quem nos diz é Divaldo, em um dos livros dele, de que ela começa a acompanhar, começa a estar próxima, divulgando a mensagem do Cristo. Quando ele é preso, julgado, vai para a Via Crucis. Quando ele cai, ela consegue se aproximar e enxuga o rosto de Jesus. Essa é uma das passagens. E Divaldo nos diz na psicografia dele que com uma toalha branca envolve a face do mestre e que o sangue fica marcado naquele pano. Diz Divaldo nessa passagem, nesse livro, que ele olha a passagem e fala, gente, eu preciso ler isso porque se eu falar não é a mesma coisa do que a gente tentar imaginar. Então eu não vou nem ter a pretensão de falar, mas que vocês consigam enxergar. Fechem os olhos e tentem imaginar o momento. Jesus naquela situação, todo ensanguentado, arrebentado, é socorrido por essa mulher que enxuga-lhe o rosto, e acontece a seguinte cena, segundo Divaldo. Ele a olha demoradamente naquele ótimo diminuto. Os lábios entreabertos nada dizem. Ela ouve, porém, no imo sua voz como antes. Vá em paz, lembrarei-me de ti. Vocês conseguem imaginar essa cena? Vocês conseguem ter ideia de nós? Com certeza participamos de vários momentos das dificuldades e de toda a passagem de Jesus, né? Muitos, a maioria de nós imagina, eu tenho certeza, né, que eu estava lá rindo e pedindo para soltar Barrabás, né, porque eu estou pagando muita coisa, então com certeza eu não tive esse privilégio. Mas tentem imaginar isso. Você ouvir, ou, como ela diz, né, de tocar, chegar perto. Nós chegamos perto, algumas vezes, de algumas personalidades, deixa eu corrigir, né, porque tem gente se achando bambambam. Mas, quando nós chegamos perto de alguém bondoso, de alguém caridoso, a energia já nos toca. Vocês conseguem imaginar o que é chegar perto de Jesus, tocá-lo
cruzar o olhar com ele nos olhar com carinho, ou falar o que ele falou para essa mulher, vai em paz, lembrarei-me de ti. Não dá, né? Eu não consigo mensurar o tamanho da emoção que seria. Mesmo porque eu acho que eu não teria mérito nenhum para chegar perto, mas tentem fechar o olho e imaginar essa situação. Do mestre virando para você e falar, eu vou sempre lembrar de você. E aí deixa eu pôr um parênteses aqui. Claro que ele lembra de nós todos, um por um, como irmãos queridos, como filhos do Pai e tudo mais. Mas eu fico imaginando, tendo a pretensão de poder olhar dentro dos olhos dele e ele falar alguma coisa para mim. Vai em paz, eu lembro de você o tempo todo. Não dá, né? Realmente seria uma emoção muito grande que eu acho que a gente não estaria preparado para isso. Né? Mas foi isso que ela passou. Então é essa a passagem. Essa é a passagem, isso que eu falo, depois vocês vão procurar a passagem, ela tem muito mais, cada um vai enxergar de uma maneira, e a ideia é essa, que a gente vai descobrir mais, aprofundar mais, estudar mais. E a outra personagem da nossa manhã é uma passagem muito conhecida, e que eu vou tentar ir para um outro lado também, que é a da mulher adúltera. E tem algumas traduções que ele fala em mulher adúltera e outras fala a mulher equivocada. Eu prefiro equivocada, porque ainda, por incrível que pareça, vou contar uma novidade para vocês, nós temos ainda mais uma mulher, mais uma situação de extremo preconceito, né? A mulher adúltera passa por essa situação, muitos conhecem a passagem, outras conhecem até mais a fundo o desdobramento dessa passagem, dessa situação vivida, e o homem pode, né? O homem sempre pôde. Nós não temos nenhuma passagem no Evangelho, ou em alguma outra situação, do homem adúltero, né? Porque o homem podia. E a mulher, como nós sabemos dessa passagem, ia ser apedrejada. Então, vamos lá. Em João também. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam em pé no meio. Dizem a ele, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas, tais. Na passagem está entre parênteses, mulheres. Portanto, que dizes tu? Diziam isto testando para terem do que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Uma passagem importante para depois a gente pesquisar o que ele estava escrevendo. Mas como continuavam a interrogá-lo, descurvou-se e lhes disse, quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Continuou fazendo o que estava fazendo. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Ele, Jesus, foi deixado sozinho e a mulher estava no meio. Descurvando-se, Jesus disse a ela, mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. Disse Jesus, nem eu te condeno. Vá e a partir de agora não peques mais. Essa passagem é extremamente conhecida. Aí nós poderíamos falar dessa passagem. Jesus foi testado mais uma vez. Todo o povo ali estava querendo pegar ele em alguma coisa que ele fosse contra a lei judaica. E depois nós vamos lembrar, todo mundo vai lembrar dessa passagem, olha. O mais importante da passagem, vai e não peques mais. Eu sempre digo que dessa lição, antes da gente entrar aqui, no que eu gostaria de conversar com vocês, o vai e não peques mais. E essa, para mim, é a mesma coisa lá de trás. Lembrarei de ti, sua fé te curou. Olha, é uma frase de uma passagem inteira que é de uma lição profunda. Vai e não peques mais. Eu não te condenei? Não posso te condenar. As escolhas são suas. Você vai lembrando que essa fala de Jesus não quer nos dizer, olha, está tudo certo. Todos os erros que você cometeu, os equívocos que você cometeu,
está tudo zerado. Como a gente ouve em algumas crenças, vai lá, confessa e está tudo zerado. Não, não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer o seguinte, olha, esses erros que você cometeu, você vai arcar com as consequências deles, já está arcando com as consequências das suas escolhas. Mas a partir de agora, se você entendeu realmente que está equivocada, se você entendeu que está errado o que você está fazendo, não faça mais. É por isso a mensagem, vai e não peques mais. Vai e não cometa os mesmos erros. Os erros cometidos, eles não foram apagados, simplesmente. Jesus não colocou a mão ali e falou assim, olha, todos aqueles erros que você cometeu, as bobagens que você fez, está zerado simplesmente porque eu resolvi te perdoar. Não, ele não fala isso. Ele fala, você sabe dos seus erros, você entendeu, ninguém te julgou, eu também não vou julgar. Então, quando ele fala não vou julgar, fica subentendido, ou fica muito claro para quem quiser entender de verdade, que, olha, você cometeu equívocos, responda por eles. Mas a partir de agora, qual é o trabalho? Não cometa mais os erros que você cometeu. É esse o vá e não peques mais. É nesse sentido. É muito importante a gente entender isso, né? De que ele não fala nessa passagem, como algumas crenças nos dizem, a impressão que dá é que fala assim, olha, tudo isso que você fez de errado, eu, como Jesus, como filho único do Pai, o protegido, eu te liberto de todos os seus pecados. Não, em momento algum ele fala isso. Ele fala o seguinte, a partir de agora não cometa mais os erros que você já descobriu que estava errado. Esse é o papel do mestre, é te orientar em relação... Agora, os erros que eu cometi, as passagens que eu fiz equivocadas, eu preciso responder por elas, né? Eu não apago simplesmente por uma bênção de alguém, porque os erros foram cometidos. E as consequências, como uma lei divina, na lei de causa e efeito, elas vão aparecer. Então, esse é um tempo muito interessante. É uma coisa que a gente precisa entender muito. Para quem é espírita, eu sei que muitos não espíritas nos acompanham nas transmissões, mas importantíssimo nós entendermos isso. Ele não falou assim, olha, todos os erros que você cometeu estão perdoados. Ele não falou em momento algum isso. Ele falou, daqui para frente, não cometa mais os mesmos. Não faça mais o que você já entendeu que está equivocado. Mas essa é a grande lição. Mas vamos lá. Continua, eu vou usar o Divaldo de novo. E, gente, deixa eu só explicar, né? Muita gente vai falar assim, nossa, mas o Divaldo, aquele que falou aquelas coisas que todo mundo ficou indignado e tal. Eu sempre digo que uma coisa nunca apaga a outra. E a opinião pessoal de alguém, ela não pode ser transformada na palavra da doutrina espírita. Embora a gente constantemente confunda. Então, tem muita coisa fantástica, tem uma admiração maravilhosa. Assim, tem um verdadeiro encanto pelo trabalho todo que o Divaldo desenvolve, inclusive as psicografias. Questiona algumas coisas, como o próprio Kardec nos orientou. Questione, compare com o que a espiritualidade maior nos disse, e se encaixar, está tudo certo. O que não for, descarta. É isso que a gente tem feito. E nessa passagem da mulher adúltera, eu falei que eu ia fazer um pouquinho diferente, né? Mas essa é a principal lição, ou a principal mensagem que o evangelista nos dá, e fica claro que é para que a gente não cometa mais os mesmos erros, já que a gente entendeu que estava errado. Mas tem a outra parte que é maravilhosa. Eu vou ler também, se vocês não se incomodarem, eu vou pulando algumas partes, mas só para vocês entenderem. 10 anos depois, vamos encontrar essa personagem, mulher adúltera, em Tiro, numa casa humilde, trabalhando em nome do mestre, divulgando a boa nova, atendendo, fazendo caridade, que muita gente ainda não entendeu o que é caridade. Gente, nós tivemos aí, vou falar para vocês no final, a maravilhosa iniciativa do SESI, distribuindo 1.800 refeições aqui em Pederneiras. Nós não vamos fazer nada, na verdade, o mínimo que nós vamos fazer é que nós cadastramos as nossas crianças, vamos buscar as marmitas e entregar. O papel nosso é mínimo. Nós só vamos direcionar o que o SESI fez. Se creiam ou não, acreditem ou não, instituições que simplesmente não deram a cara, não deram a menor satisfação se queriam ou não queriam, porque não estão preocupadas com o próximo. Então, aqui ela está falando, olha, ela vai continuar a caridade depois que ela entendeu a mensagem. Ela, de fato, viu que estava equivocada, viu o amor do mestre por todos, não só por ela, e foi querer reparar.
Lembra da reparação? Lá atrás, quando a gente for falar em espiritismo, do reparar os nossos equívocos, ela começou a fazer para tentar redimir os erros na lei de causa e efeito. Eu preciso sofrer exatamente. Se eu matar alguém, eu preciso, na próxima encarnação, morrer assassinado também, já que eu assassinei? Não. Já dizia alguém, que alguém vai lembrar do Evangelho, que o amor cura uma multidão de pecados. Então ela foi fazer isso. Ela foi amar. Ela foi servir. Ela foi fazer caridade para tentar diminuir os débitos. E ela está fazendo isso, atendendo as pessoas necessidades no caminho, uma das casas do caminho. Eis que, durante uma tarde, trouxeram um homem desfalecido. Ela tratou das suas chagas, deu-lhe alimento revigorante, que o aliviou as dores. Em seguida, lhe ofereceu mensagem falando de Jesus. Emocionado, o homem confessa que conhecera o doce Rabi em um fatídico dia em Jerusalém. E desde então, nutrir amargo sentimento pelo mestre. Guardava terrível raiva, pois o mestre salvara a esposa adúltera. Porém, para com ele não guardava nenhuma palavra de consolo. Esses somos nós, nos coloquemos nesse lugar, se a gente não faria a mesma coisa. Confessar, então, que o tempo fez meditar como se equivocou em seu julgamento em Jerusalém. Buscava encontrar a companheira e a procurou em muitos lugares sem êxito, até que a doença lhe visitara o corpo, consumindo-lhe todas as energias. Embargada pelas emoções, se recordara a mulher de todo o fato. Reconheceu o companheiro do passado e, sem revelar-lhe quem era, disse-lhe: Deus é amor, e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Por isso que eu falei que essa passagem, não fica só naquela imagem que a gente sabe, né? Da imagem de Jesus abaixado, escrevendo, de todo mundo jogando as pedras no chão. É linda, a mensagem é maravilhosa. Não atire a primeira pedra se você não tiver pecado. Mas olha a continuação da história que Divaldo vem nos dizer. Ela foi tentar resgatar os erros, os equívocos, e continuou. E, como nada, o Acácio, acho que está ao vivo, não estou vendo aqui, porque, gente, desculpa, eu não estou respondendo, a Ana deve estar tentando responder para vocês lá. Como nada é por Acácio, ela é colocada à frente do ex-parceiro, do ex-marido. E de que, olha a passagem de Valdo Sala, de que o cara tinha raiva de Jesus, porque Jesus tinha tocado com carinho a mulher que tinha cometido adultério, e a ele não tinha falado nada. Será que nós não somos assim? Nós não ficamos também magoadinhos, bigudinhos, se acontecesse uma coisa dessa? Ela errou e ainda recebe todo o carinho. Eu que sou prejudicado, o cara nem olhou para mim. Nós não fazemos isso? Acho que diariamente, né? E essa passagem, nesse sentido, além da lição de não julgar, de não apontar o dedo, e isso a gente faz demais, né? A gente sempre fala do outro, né? Eu sempre digo isso. A palestra que a gente está ouvindo agora, a gente acha que o outro deveria ouvir, que a mensagem do estudo o outro tinha que falar. Às vezes a gente vê nos grupos, né? Nossa, eu mandei essa mensagem para tal pessoa que era para ela ter ouvido. Com certeza, se ela falou isso, era para ela ter guardado a mensagem, colocado na frente da cama, na frente da televisão, no lugar do Netflix. É para ela ler toda hora aquilo lá, se ela falou que era para o outro. E essa passagem, ela quer nos dizer exatamente isso, da cura da alma. Eu me arrependi, porque se parasse ali a história, nós não saberíamos dessa passagem, por exemplo. Eu entendi, Jesus falou que é para eu não cometer mais os erros, mas lembra que eu falei que ele não falou, está resolvido o que você fez para trás? Ele falou, vai, não peques mais. Ela entendeu que o caminho era resgatar, que era arrumar, de alguma forma, os erros que existiam, que ela cometeu. Então, nesse sentido, a necessidade da renovação íntima e moral, não sei se o Dani está assistindo, nós vamos falar sobre, ele queria falar sobre reforma íntima, e eu não gosto dessa palavra, necessidade da renovação íntima e moral, quando eu sei que eu estou equivocado, quando eu transgredi uma lei natural, uma lei divina,
Quando eu entendo isso, aí aparece o arrependimento, a expiação e a reparação. Ela estava reparando. Ela foi servir o outro com amor. Nesse sentido, que é a mensagem. Então, além daquela imagem que a gente tinha do vai, não peques mais, tem essa continuação, desculpa, gente. Tem essa continuação. Ela foi tentar reparar servindo o outro. Isso dá para a gente fazer. Não precisa esperar se aposentar para ir ajudar o centro ou a igreja que você frequenta. Não precisa ficar sem a menor condição de trabalhar para poder falar que você tem tempo para fazer isso. Nós podemos fazer de inúmeras maneiras. É o que eu sempre digo. Atender um amigo que telefona. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu sou professor do Estado hoje e o Estado está me consumindo com essa história da pandemia. Dá tempo. Se você quiser, dá tempo sim. Nós trabalhamos, todo mundo tem o seu trabalho, todo mundo tem os seus compromissos, mas quando a gente se coloca à disposição, quando a gente entende que nós temos que fazer alguma coisa por alguém, dá sim, a gente consegue. Então não espere aposentar para falar que vai ajudar, não espere a sua vida acalmar para poder fazer, porque as pessoas estão passando necessidade agora. E não é só material, lembrando da primeira passagem, não é só material. Às vezes as pessoas precisam de um carinho, de um oi, de um abraço. Pessoas que se emocionam, às vezes, com as nossas passagens, com as palestras dos nossos amigos que nós estamos feitos na página, ou com a minha mesmo, sendo pretencioso, quando as pessoas se tocam com alguma coisa, se emocionam, nossa, que maravilha e tal, mas daí, um dia, 2 dias, me emocionei aquela hora e volto para o ritmo normal. Se coloque à disposição. Tem muita gente precisando de um carinho, de um abraço, de comida, de água, como nós falamos da mulher samaritana. Então, dá para a gente fazer. A penúltima personagem de hoje, Maria de Magdala. Para quem quiser, tiver mais intimidade, Maria Madalena. Então, Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observei como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou ao que consagrou pelos espíritos, aos filhos pelo espírito, aos filhos de outras mães? Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Humberto de Campos, na Boa Nova, no capítulo 20. Claro que o capítulo é extremamente longo, essas são só algumas coisinhas que eu pincei dali, mas para quem quiser, na Boa Nova, aliás, leiam a Boa Nova, que eu sou encantado por esse livro. A Ana tinha desaparecido com o meu, eu precisei roubar o da Fabiana, da minha cunhada, para resgatar o meu livro Boa Nova, que eu uso muito para ler, para estudar, enfim. Então, esse capítulo de Maria Madalena está no capítulo 20 do Boa Nova. Leiam, que é encantador. Maria Madalena, muito conhecida, né? Nós lembramos de Maria conhecida por todas as passagens que a gente já viu. Como nós vimos, como a gente já citou outras passagens, Maria tinha essa situação, sente necessidade, mais uma, que acredita no que tem ouvido do mestre, começa a segui-lo para saber o que aquele cara falava. E Maria se coloca nessa situação. É isso que eu falo, nós não vamos nem falar. Eu falo que a igreja criou uma imagem tão ruim de Maria Madalena, provavelmente porque eles não queriam uma mulher como uma das personagens principal de toda a história do Cristo entre nós, porque não era interessante, né? A mulher era extremamente abaixo do que precisava. Mas ela vai trabalhar, a gente pulando toda essa fase, vai trabalhar com os leprosos.
fazendo um trabalho fantástico. Vocês imaginem hoje Maria indo trabalhar nos lugares mais complicados, nas periferias, ou como muita gente vem tirando sarro nessas brigas imbecis na internet, lá na Cracolândia, sem máscara, correndo o risco de adquirir essa doença que nós estamos passando tão difícil. É isso que ela vai fazer. E ela vai cuidar dos leprosos. Jesus tem um carinho imenso por Maria Madalena, enfim, não vamos entrar nessas várias coisas, senão nós vamos andar por muito tempo. Maria Madalena, depois de fazer todo esse trabalho, já velha, vai procurar Maria, a mãe de Jesus, lá em Éfeso, lugar que a gente teve a felicidade de conhecer. E velha, passa por toda essa situação. Quando ela está para desencarnar, ela é recebida por Jesus. Uma noite, atingir o auge das profundezas dores que sentia, em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a sensação de alívio. Foi quando viu Jesus aproximar. Lembra que essa passagem, Maria já estava bem velhinha. Jesus já tinha partido para a realidade espiritual, voltado para a realidade espiritual. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre entendeu que estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor, Jesus recolheu brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passasse a porta estreita. Amaste muito. Vem. Eu te espero aqui. A mesma coisa lá de trás. Vocês conseguem imaginar, no momento de desencarne, Jesus vir te receber e falar: ó, vem, tô aqui. Não dá, né? Não dá pra gente conseguir imaginar. E eu, de novo, tô cheio de lágrima no olho. Gente, aí teria Joana de Cusa, que é uma personagem praticamente esquecida, não vai dar tempo, nós estamos terminando. Prometo que uma próxima eu faço uma palestra só dela, mas só para quem lembra, né? Só passar rapidinho, aí vocês vão procurar como intenção, senão a gente não vai conseguir falar da última de hoje. Joana era extremamente bem de vida naquele momento, vivia nessa situação, mas tinha os problemas, os desgostos, as dificuldades. E também, a mesma passagem das outras, descobre, acredita na palavra do mestre e começa a segui-lo, depois, principalmente depois que o marido morre, por dificuldades financeiras, vai trabalhar como empregada doméstica, cuidando do filho de outras famílias, cuidando das casas, para sustentar os filhos que tem. E essa passagem é outra que me toca muito, mas realmente não vai dar tempo da gente aprofundar. Mas essa é uma passagem que todos vão lembrar. Muitos lembram de todo esse começo, mas o final da Joana de Cusa é o que me toca muito. Na época de Nero, com as loucuras, deixando de lado as comparações, como governante, fazia, para quem lembra da história, uma grande perseguição aos cristãos, né? E ele gostava, por exemplo, de colocar nas vias principais da cidade, os cristãos pendurados em postes. Jogava alcatrão e punha fogo para iluminar. Então, os cristãos eram usados como tochas para iluminar o caminho. Isso era uma das coisas que ele gostava. E os circos romanos, onde ele colocava os cristãos para serem devorados por leões e assim por mais. Ele diz historicamente, algumas passagens evangélicas, que ele executou em torno de 200 a 300 mil cristãos, né? E ele põe fogo em Roma e acusa os cristãos de terem feito isso, então ele começa a fazer todas as bobagens que ele fez em nome contra os cristãos. E Joana é uma das presas
nesse momento, nessa situação, e com os filhos. E um dos soldados fala para ela negar Jesus, que ela salvaria um dos filhos. Vou ler essa passagem, gente, eu falei que eu não ia ler, mas não tem jeito da gente passar batido. Desculpa que a Michele, daí da página, eu vou passar uns 10 minutinhos, acho que não tem problema, né? Que eu estou transmitindo aqui, vocês não conseguem derrubar minha transmissão, eu acho, mas me desculpe, mas eu vou passar um pouquinho. Os cabelos nevados, ela ouve as queixas de um homem novo, amarrado ao poste próximo. É seu filho que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nós perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. As lágrimas acodem os olhos daquela mulher. Pela sua mente passam rapidamente as cenas da sua juventude, os primeiros anos de casamento, as dificuldades, as alegrias da maternidade, as lutas, as necessidades duras. Lembra Maria, mãe de Jesus, que assistira por horas o suplício do seu filho. Por fim, lembrando que Joana de Cruz é uma das que vai junto com Maria Madalena quando o túmulo está aberto, né? Eu tinha esquecido desse detalhe. Por fim, acolhe na memória a tarde memorável do particular encontro com o mestre, suas palavras de despedida: vai, filha, ser fiel. E pede ao filho que cale-se, clamando a fidelidade a Deus. As labaredas lhe lambem o corpo e ela abafa no peito os gemidos. A massa do povo grita desvairada. Um dos verdugos, um dos soldados, se aproxima e lhe pergunta irônico: o teu Cristo soube a pena ensinar-te a morrer? A resposta corajosa de um murmúrio: não apenas morrer, mas também a vos amar. E sentindo uma mão suave ele tocar os ombros, escutou a voz inconfundível do divino pastor: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Triunfante, ela transpôs o pórtico da morte para adentrar a verdadeira vida. Nós conseguiríamos fazer? Ou, na hora, nós negaríamos qualquer coisa para salvar um filho? Para se salvar, não precisava nem falar no filho, para se salvar era rapidinho. No filho, então, maioria, né? A maioria de nós, pelo menos, com certeza faria. E a última personagem de hoje, como não poderia ser, Maria de Nazaré, que esses dias nós recebemos uma mensaginha, todo dia o Bacelli manda para nós no grupo, uma mensaginha psicografada, normalmente do irmão José, onde ele falava exatamente disso. A mãe espiritual de todos nós. Tem a passagem da Boa Nova, para quem eu sempre questionei isso, quando eu comecei na doutrina, eu falei, nossa, mas tem. Eu sempre escuto a Ana, sempre falo, não, José não tem nada. Maria também não. Tem muito pouco, né? Sim, eu sempre imaginei que deveriam ter centenas de livros, né? E não tem. Um dos livros que mais me toca é a Boa Nova, é o último capítulo da Boa Nova, do Humberto de Campos, um capítulo grande, mas é uma das poucas passagens, assim, com detalhes de Maria, de como ela era, de como ela viveu, de como ela passou os últimos momentos, ou a história de uma forma geral. Eu sempre fiquei indignado com isso. Falei, nossa, é uma das personagens mais importantes da nossa existência, né? Tem uma verdadeira adoração, aquele retrato de Maria. Nós até recebemos uma crítica um tempo atrás, nós temos o retrato dela no centro. E eu não sei se porque já liga com Chico também, mas eu adoro aquela imagem. Tem gente que fala, mas não é possível que ela fosse assim. Não me interessa o que os outros acham. Aquele quadro me toca demais. Aquele quadro que Chico descreve, e nós temos a figura aqui. Mas vamos lá. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho amado. Meu amado filho, exclamou a Marte, em aflição, diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu, meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza de sua coragem e sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento de olhos vigilantes: Mãe,
eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse, filho, eis aí sua mãe. Sim, minha mãe, sou eu. Vem buscar-te, pois meu pai quer que seja. Vem buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. É isso que eu falei para vocês, tá? Esse capítulo ele deve ter umas 10 páginas. É o capítulo, se eu não me engano, o capítulo 30. Deixa eu só confirmar para não falar bobagem para vocês. É o capítulo 30 da Boa Nova, e ele tem umas 10 páginas, mas extremamente rico. Então, é como eu fiz o que eu falei para vocês, eu pincei algumas passagens, e essa última passagem é quando ela vai desencarnar, né? E lembrando, gente, essa passagem de Maria, que a gente sempre fala, casou muito nova com José, lembra sempre, ou tentemos lembrar sempre, a envergadura desse espírito de Maria. Esqueçam as bobagens de que era virgem, de que fez isso, de que fez aquilo, não coloquemos ela no pedestal, porque nem o mestre quis que fizesse isso, nem com ele, nem com ninguém, muito menos com a mãe, ou com o pai, que é um ilustre desconhecido, só tem no presépio. O tamanho da envergadura desse espírito para ser responsável pela criação de Jesus. Eu sempre uso, em algumas palestras que eu faço, vocês estão vendo aí atrás, né, nós temos duas imagens de Jesus, de um amigo, de um ex-atleta que pintou. Eu sempre gosto dessa imagem, eu sempre falo, quando ele perguntou para mim que eu queria de presente, eu falei, eu quero um presente daquele ali, ó, Jesus sorrindo. E quando a gente vê no último, aquele filme terrível, né, dolorido demais, do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, tem uma passagem do filme que me encanta demais, porque várias passagens mostram ele brincando, ele sendo criado pela mãe, como uma criança normal, como uma criança como todos nós. Claro, espírito extremamente evoluído, o mais evoluído que nós conhecemos, que passou pela Terra, nosso guia e modelo, já dito pela espiritualidade. Então, imaginemos quem era a mãe desse espírito encarnado. Provavelmente, ou podemos afirmar com toda certeza, o espírito do mesmo porte, que veio cuidar, educar e amar o guia e modelo da humanidade. Então, tentemos imaginar que espírito é esse. Qual o tamanho do amor? Se hoje, isso no livro dos Espíritos, no Evangelho, nós temos várias referências de que o maior amor que nós conhecemos é o de mãe por um filho, e nós dizemos que Jesus é só amor, será que nós já paramos para pensar qual era o tamanho, qual a envergadura desse espírito que foi mãe do mestre? Ou nós vamos continuar com a imagem dela no presépio? Ou nós vamos imaginar com ela, a gente fazendo a oração da Ave Maria sem ter a menor noção do que nós estamos falando? Será que nós conseguimos realmente entender o tamanho do amor que provavelmente esse espírito tinha e tem pela humanidade? Nós temos vários relatos. Hoje cuida dos suicidas. Aliás, eu falei para a Ana que eu ia terminar a palestra de hoje lendo a poesia da Maria Dolores, onde ela vai ao encontro de Judas. Tem uma passagem também do Humberto de Campos, dela conversando com Judas. Mas outro dia eu assisti uma palestra, esses dias, que acabaram com o meu encerramento, porque falaram que Jesus era inimigo de Judas. Falaram isso ao vivo, numa transmissão, e daí eu fiquei em dúvida. Falei, Jesus era inimigo de alguém? Eu nem sabia, gente. Descobri isso no último momento, quase acabando a minha palestra, eu descobri que Jesus tinha inimigo. E a pessoa falou isso numa transmissão de uma palestra espírita. Então eu fiquei com medo de fazer a poesia da Maria Dolores. A Ana, eu não estou vendo ela, porque ela deve estar respondendo as mensagens lá dentro, mas ela vai me matar a hora que eu terminar a transmissão, porque eu fiz esse comentário. Mas foi isso que eu ouvi. Olha, Jesus era inimigo de Judas. E nós temos os relatos da espiritualidade, principalmente no Memória de um Suicida, da Ivone Pereira do Amaral, um livro de estudo fantástico,
pesado, mas extremamente importante para a literatura espírita, ela cuida dos suicidas. Até isso, em outras religiões, nós vimos no filme, vou usar o Divaldo de novo, né? Para mim, uma das cenas mais marcantes do filme, no começo, quando a mãe do Divaldo sabe que a filha suicidou-se, e o padre fala que ele não pode rezar uma missa, porque agora a igreja não permite, porque ela não pode nem ser enterrada, nem ter missa, nem ter nada, porque ela é uma suicida e a lei não permite. E ela fala, não, então, se Deus não pode acolher, eu vou cuidar de quem... E a Maria vai cuidar dos suicidas. Então, as bobagens que a gente ouve em outras religiões, de que o suicida está fadado ao inferno total, de que é abandonado, é excomungado, ele não tem mais nada a ver com é uma bobagem de tamanho enorme, porque esses são, eu vim para os doentes, não para os sãos, certo, cabeludo, nos disse. Então, paremos com essas bobagens absurdas, essas ideias infantis que nós temos, de que em algum momento o pai colocaria um filho seu à parte por essa ou por aquela escolha equivocada. Maria está lá cuidando desses irmãos nossos. Então, olha o tamanho do amor desse espírito. Eu deixei para falar dela só por isso. É um exemplo de mãe que nós tivemos, de amor infinito e absoluto, porque sabia da sua missão e das dificuldades por que passaria o seu filho, mesmo assim aceitou, chorou, ficou triste, agoniada quando a gente ouve bobagens de espíritas ou de outras religiões falando para uma mãe não chorar porque perdeu um filho, porque vai fazer mal. Maria, esse espírito que nós estamos falando hoje, que nós temos uma adoração, num bom sentido, extrema, chorou e chorou muito quando teve que se despedir do filho na cruz. Um exemplo de uma mãe que amava o seu filho de uma forma que muitas das mães que nós conhecemos fazem. Simples assim. Gente, eu falei que eu ia passar 10 minutos, já são 13. Eu vou pedir uma gentileza para vocês. O Fernando já está me esperando ali, ó. O Fernando vai fazer uma música para vocês como encerramento. Fernando, eu já vou colocar já ao vivo. E antes disso, gente, eu só queria, antes do Fernando encerrar com a música com a gente, eu vou ler esse trechinho, porque, e aí é lógico que eu vou deixar o Fernando cantando, não vou cantar, porque senão depois ele não vende mais CD, ele não ganha mais dinheiro, porque eu vou ofuscar o talento dele, mas eu vou ler esse textinho, já vou me despedir, num dia tão especial. E se eu não conseguir terminar de ler esse trechinho, que são 10 linhas aqui, vocês me perdoem. Ao longo do tempo, quantas Marias, Joanas nós vimos? Quantas mulheres com suas histórias pregando o exemplo do Evangelho? Mulheres, esses seres especiais para os quais Deus outorgou a mais importante e valiosa missão do mundo, a maternidade. Todas amparadas por Maria, mãe espiritual de todos nós. Mas nós não podemos esquecer que até Maria, mais sublime das mães, também teve a sua mãe, Ana, a Santa Ana. Que me lembra naturalmente uma mulher guerreira e de fibra, chamada Regina, que eu tenho o privilégio de, na atual existência, chamar de mãe. A ela, aqui de público, meu agradecimento por tanto amor, por tanto carinho, por mim, pelos meus irmãos, pelos meus filhos, por todas as pessoas que ela conheceu. Feliz Dia das Mães. Para todas vocês, em especial para minha mãe. Fiquem com Deus. Fernando, fique à vontade. De novo, obrigado pela colaboração. Sou eu que agradeço pela oportunidade, pela possibilidade de passar aqui essa manhã e abraçar a todas as mães que nos assistem, principalmente a minha, dona Ana Lúcia, que está lá no alto da Vila Osório nesse momento. Mãe, um beijo. Vamos direto para a música. Então,
Então, essa canção vai para todas as mães que nos veem nesse instante, para todas as mães do mundo que tenham um excelente dia. Todo o nosso amor, todo o nosso afeto. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo trem na minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida. Meu pai foi meu, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventura. Escassei e joguei, investi, desisti. Se é sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir em romaria e prece paz dos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Beijo, mães. Fernando, obrigado de novo, meu amigo, pelo carinho, atender a gente de última hora, correndo do jeito que foi ontem. Muita gratidão de novo, um beijo na sua mãe. Obrigado mesmo a todos que estavam presentes. E tem muita gente que mandou mensagem aqui no WhatsApp, eu vou até mostrar, gente, porque aí senão eu não fico passando vergonha sozinho. Essa é a dona Regina. Está aqui com a gente, com certeza. Um beijo para todas as mães. Já parei de chorar, vocês viram que eu já diminui o choro. Fernando, obrigado de novo, meu amigo, pelo carinho, que logo nós estaremos juntos. Gente, bom domingo para todos. Beijo, aproveitem as mães, abraço, beijo, quem puder estar perto. Com máscara, vocês viram que eu estou com o Kardec com máscara aqui? Então, se cuidem. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fernando, de novo, muito obrigado, meu amigo. Bom domingo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.